Então, caríssimos, é muito comum a gente se deparar com as parábolas do Senhor Jesus, sempre fazendo o bem, sem olhar a quem. Isso para nós também deve ser uma exortação. Isso para nós também deve ser uma inspiração. Fazer o bem sem olhar a quem. Então, aqui na parábola de hoje, vamos ver o grito, o desespero de um homem tomado pela lepra. Não sei se já viram isso de perto, acho que já falei aqui várias vezes, né? A minha cidade tem uma colônia de leprosos. Então, desde pequeno, a gente já via muitos leprosos. E essa lepra judiou de muita gente. Lá na cidade, depois nós mudamos dessa cidade, mas toda vez que aparecia leprosos na cidade, esmolando, eles iam pedir esmola, minha mãe trancava todas as portas. E a gente era menino, queria brincar. Quando eles não iam embora, minha mãe não deixava a gente sair do portão para fora. Porque a doença era triste. E ninguém aproximava, porque era contagiosa. Então, ai de quem pegasse lepra, quem pegasse hanseníase, era isolado da família, era isolado da sociedade e até mesmo da própria igreja. E naquela época ele não tinha recursos, não tinha, né? Hoje, essa doença está controlada, né? Mas mesmo assim, quando a pessoa pega, mesmo nos nossos dias, os traços dela mudam. Fica diferente, né? Veja o sofrimento daquele leproso, além de sofrer pela doença, sofria também pela solidão. Solitário, quando pegava lepra, a pessoa tinha que sair da cidade. Não podia ficar, era quase obrigatório. E todo mundo ficava atento, como que exagerando, mas como que com uma luneta, procurando quem tinha hanseníase. Quem tinha, as pessoas acusavam, tem que tirar da cidade, tem que tirar. E o próprio doente, né, como já nos fala no Evangelho, andava com roupas rasgadas, cabelo como que parecendo um fio tudo, né? E ele mesmo falava, impuro, né? E essa doença era tida como uma praga. Era como que o castigo de Deus. Deus tinha castigado aquela pessoa. Não era bem assim, né? Era uma doença que cada um estava sujeito a pegar, né? O tratamento era doloroso, não tinha tantos recursos. O que acontecia é que começava a cair os membros do corpo, né? E tudo ficava deformado, né? Tudo deformado. Então, era muito triste quando uma pessoa idosa pegava lepra. E era muito comum. Então, o idoso era separado da família, abandonado pelos filhos. Se fosse o marido, tinha que largar a esposa.
deixar a família. Se fosse a esposa, também tinha que deixar. Se fosse filhos, também tinha que deixar. Tinha que ir para fora da cidade. Lepra. Então, a pessoa não tinha a quem procurar. E até os lugares que eles passavam, os órgãos públicos, é lógico que era muito ainda primitivo, né? Procuravam se contaminar tudo aquilo, né? Então, envelhecendo, quando era criança, adorava nadar naqueles livros, né? Que tinha lá. Mas minha mãe menos preocupada, já estava, eu e os colegas, né? Adorava mergulhar, adorava nadar naqueles livros, né? E quando os leprosos chegavam, eles ficavam virados naqueles livros, né? Então minha mãe trancava tudo, para não deixar a gente nadar, né? E quando eles saíam, a própria prefeitura procurava ir lá, então era um troço sinistro. Era um troço estranho, e descontaminar as casas por onde eles passaram. Eles não tinham casa. Eles eram andantes. Mas quando tinha alguma casa vazia, eles entravam. Até para procurar abrigo, porque não tinha, né? Viver em tendas. Quando eles entravam em alguma casa, a prefeitura ia tentar descontaminar. E quando via que o leproso estava com muito risco, que os dedos às vezes sangravam, não sei se alguém já viu isso, né? Então ia caindo, a prefeitura limpava a casa, derrubava a casa. Então, caríssimos, que tristeza, aquele leproso que hoje nós vimos, se podes, pode me curar. Se queres, pode me curar. O que Jesus fala? Não quero, fica curado. O leproso fala, não precisa me tocar. Porque se tocasse, era um perigo, né? Era um grande perigo. Então, Jesus fala, já está curado. Ides procurar o sacerdote, né? Apresentando porque era um padre que reproduzia novamente a pessoa do convívio, da família, da sociedade, né? Então, caríssimos, todo mundo falava o que aquele homem, o que aquela mulher fez para merecer isso? Castigo de Deus. Castigo de Deus. Deus pode também castigar pela desobediência do homem. Pode castigar pela desobediência que ele não obedeceu. Então fique muito atento, né? Eu acho que Deus é o último a castigar a gente. Mas também não façamos Deus um fantoche, tá? Não façamos Deus um fantoche de acordo com as nossas necessidades. De acordo com se fosse uma marionete nas nossas mãos. Procuro quando quero, hoje eu estou com vontade, hoje eu vou, hoje eu não vou, hoje eu rezo, hoje eu faço bem, hoje eu estou afim. Cuidado, tá? Porque muito pior do que isso é quando Deus abandona a gente, né? É lógico, é evidente que Deus está sempre tentando, né? O pecado é a pior lepra que tem. A pior lepra que tem é o pecado. Então veja naquele homem, diante de tanto sofrimento, ele não desesperou. Ele confiou na vitória da vida, né? Se queres, pode me curar, né? Não precisa tocar em mim, né? Jesus viu o sofrimento, viu a tristeza da dupla crueldade, e a pior era a
E olha aqui, eu estou falando da época de Jesus. Na minha época, quando eu vi isso, que eu era como leprosos, não tinha história. A mulher apresentou indícios de lepra, pega ela. Separa logo. E o pior é que às vezes meu marido tinha criança. Separa, tira ela do meio do convívio. Se fosse ele, tira. Se fosse criança, pior, tira. E era isolado. Ninguém mais sabia disso. Ninguém mais sabia que eu ia no meio do mato. Ou então era trancado ainda. Depois, quando começou os chamados leprosários, então era levado para lá. E o tratamento era ardoroso. Era cruel. Então quem tinha lepra corria do tratamento. Era melhor ver o corpo sendo mutilado dia a dia do que passar pelo tratamento, que era primitivo demais. E dependendo do estado, anestesia pegava. Eu tinha que ser na maca, no padeiro e assim por diante. Né? Então, meu irmão, mas o pecado é a pior lepra que tem, tá? Então, cada um avaliando o seu coração, avaliando a sua alma, não brinque com o pecado. Não brinque, porque você é abandonado, tá? Você é abandonado, como esse leproso. Era abandonado da família, de Deus, de tudo. Era cortado, sai do meio de nós. Assim também aqui é amante do pecado, tá? É amante do pecado. Que Deus, neste sexto domingo do tempo comum, nos ajude a se livrar das tempestades do pecado. Amém? Amém. Creio em Deus Pai,